Olá, está começando o Janela Educativa. No próximo dia 15 de maio, na próxima quarta-feira, a Fevale vai estar realizando aqui no Campus 2 da Universidade uma palestra que vai discutir assuntos de povos indígenas, questão de conquista e efetivação. Professora Inês está aqui com a gente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Qual é o objetivo dessa palestra e quem é que está promovendo essa palestra? Essa palestra faz parte compõe as ações do projeto Múltiplas Leituras, é um projeto de extensão ligado ao curso de História e que atua junto à etnia Caigangue, que se localiza na comunidade Porfi, que se localiza no bairro Feitoria Seller, em São Leopoldo. Uma das ações desse projeto é oferecer e estender espaços de formação aos acadêmicos e comunidade interessada. Então, essa palestra compõe já uma tradição do projeto, que é oportunizar espaços de discussão em torno da temática indígena. Essa é uma temática bastante curiosa, as pessoas têm curiosidade. Aquele índio do arco e flecha já não existe mais. E talvez seja esse o momento de refletir sobre isso, professora? Os povos indígenas no Brasil têm contribuído e trazido muitas discussões para que a gente possa entender a sua presença e a questão da diversidade cultural que compõe nosso país hoje a partir de outras perspectivas. Então, quando nós falamos no plural, os povos indígenas, a gente já entende isso de uma outra forma. Talvez em alguns locais o indígena com pouco contato, né, que utiliza ainda algumas ferramentas tradicionais, exista, mas existem também outros povos indígenas que já estão com questões, né, com contato com a sociedade não indígena já há bastante tempo e fazem as adaptações na sua identidade que são necessárias. E ninguém melhor para falar sobre isso do que uma representante da própria tribo, né, professora? Exato. Nesse dia, quem vai estar conversando conosco é a Lúcia Fernanda Inácio Belfort. No movimento indígena, ela é mais conhecida como Fernanda Caigangue, como o próprio nome diz, então ela pertence à etnia Caigangue. E a Lúcia é uma jovem advogada, se não me engano, a primeira Caigangue a graduar-se em Direito e atingir, então, o título de mestre em Direito pela Universidade de Brasília, onde ela estudou as questões de propriedade intelectual dos povos indígenas, dos conhecimentos tradicionais, e a partir desse trabalho também atua em uma ONG que, enfim, assessora os indígenas no Brasil em relação a esse tema. Ela atua também, a partir dessa ONG, assessorando os diversos povos indígenas do Brasil e assessora a ONU junto à Unesco em diversas questões. O evento, então, é aberto à comunidade, não precisa fazer inscrição. E qual é o público-alvo da organização? O evento é aberto, sim, à comunidade, aos professores ou público interessado, né? Mas como ele ocorre dentro da universidade, nesse momento a gente tem um foco maior, assim, que é no público acadêmico. Especialmente, como nós vamos falar de efetivação de direitos, nós estamos mirando nos cursos de Direito, de História e nas licenciaturas de maneira geral, que atuam diretamente com as questões mais relativas à educação e, enfim, à questão indígena no cenário contemporâneo. No ano passado, nós oferecemos uma palestra, um espaço de formação onde houve uma conversa, um diálogo com o Mozart Dietrich, que foi um assessor dos povos indígenas durante muito tempo, e ele trouxe um painel histórico da questão indígena, dos direitos indígenas, até a Constituição de 1988. Como ela trouxe um marco no sentido da conquista de um novo lugar dos povos indígenas no direito, né, na Constituição do Brasil, nesse momento a gente quer ouvir, ou enfim, poder discutir com a Lúcia como está se dando a efetivação desses direitos, porque uma questão
foi a conquista. E outra, bastante diferente, é a efetivação, e essa permanece uma luta, né? Uma meta, um alvo a alcançar em muitos setores. Até porque a nossa Constituição é de 88, né? Então, a gente recebe professores do curso de Direito aqui para falar sobre discussões, palestras dentro do curso, discussões internas, e frequentemente se tem essas questões sobre a Constituição, sobre o que realmente é o direito do cidadão. E a Lúcia vai poder trazer, então, a parte dela, a parte da vivência dela, né, como caingangue, e também o que ela aprendeu dentro das universidades, né? Vai ser uma troca de experiências. Exato, eu acho que ela traz muito o olhar da cultura caingangue, né? Hoje os povos indígenas, quando eles se colocam a estudar conhecimentos que não são seus, né? Eles estão estudando a lei dos brancos, a medicina dos brancos, a educação dos brancos. Não é no sentido de deixar de ser indígenas, mas pelo contrário de, utilizando os nossos códigos culturais, poder conquistar e se colocar, enfim, de uma forma mais efetiva, principalmente no que tange as suas lutas, a conquista da terra e assim por diante. E o que vocês percebem, professora, ao longo desses quase 10 anos de projeto Múltiplas Leituras da tribo? Eles estão se sentindo mais prestigiados até com a universidade lá dentro agora, fazendo esse trabalho, fazendo essa aproximação com a comunidade? No caso da comunidade Porfi, que se localiza ali em São Leopoldo e com a qual a Fevale tem então uma parceria já há bastante tempo, a gente pode dizer que sim, que a comunidade, que é como eles se intitulam, né, a comunidade, vê a universidade como uma parceira, porque temos nos colocado no sentido de assessorar, auxiliar, dialogar. Então, na medida em que a comunidade nos traz demandas, precisamos de um auxílio aqui, nessa situação, a gente vai encontrando um campo de trabalho que tem sido muito produtivo, especialmente para os alunos. A possibilidade de conhecer uma outra cultura amplia a bagagem intercultural dos acadêmicos, e esse é um espaço ímpar, né? Nenhum outro projeto da Fevale oportuniza um diálogo com o indígena, com uma cultura tão diversa da nossa. Nesse sentido, nós estamos aprendendo muito. Certo, professora. Eu gostaria que a senhora fizesse o convite, então, para essa palestra que acontece quarta-feira. Se quiser olhar para os nossos telespectadores e fazer o convite. Então, convidamos a todos e todas que possam estar presentes no dia 15, às 19h30, no auditório do Prédio Branco, com a advogada e mestre em Direito, Lúcia Fernanda Inácio Belfort, vai estar palestrando sobre a questão da efetivação dos direitos, os limites e os avanços após a Constituição de 1988. Contamos com a presença de todos. Certo, professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio, e nós voltamos com Janela Educativa na próxima semana. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.